Na aula de hoje, aprofundaremos nossos conhecimentos sobre flexão, estudando flexão assimétrica e o caso geral de carregamento excêntrico. Então, como objetivos dessa aula, nós temos relacionar esses assuntos com conhecimentos anteriores, apresentar o conceito de flexão assimétrica e o caso geral de carregamento excêntrico e resolver alguns exemplos com os conceitos aprendidos nesta aula. Então, para isso, nós precisaremos de alguns conhecimentos anteriores. O conceito de tensão normal, de flexão fora do plano de simetria e de flexão pura, para que com esses conceitos nós possamos formular os conceitos de flexão assimétrica e o caso geral de carregamento excêntrico. Então, o que seria a flexão assimétrica? Imagine uma barra onde nós tenhamos um binário de momento em suas extremidades, M e M' aplicado, num plano que não seja nem o plano XY, nem o plano XZ. É um plano inclinado. Dessa forma, nós podemos observar que esse momento, na nossa figura ali da nossa seção, que está inclinado de um ângulo θ em relação ao meu eixo Z, ele pode ser decomposto em dois momentos. Um momento MZ e um momento MY. Então, um momento que vai tentar fletir ao redor do meu eixo Z e um momento que vai tentar fletir ao redor do meu eixo Y. E o valor desses momentos, MY vai ser M seno do meu ângulo θ e o MZ, M cosseno do meu θ. Colocado isso, nós podemos separar o problema em dois problemas. Um, onde nós temos só o meu momento em Z, e isso nós já sabemos como calcular a nossa tensão normal. E um, onde nós temos só o momento em relação a Y, que é a novidade desse problema. Então, a tensão σx com relação ao momento MZ, nós já sabemos que é menos MZY sobre IZ. E no caso da tensão σx em relação ao momento Y, ele vai ser mais MYZ sobre IY. Por que o sinal negativo do σx nesse momento e o sinal positivo do σx nesse momento? Observe os momentos aplicados nos desenhos. No primeiro desenho, o meu MZ, ele está tracionando as fibras inferiores e comprimindo as fibras superiores. Dessa forma, pela regra da mão direita, se a gente indicar o sentido de giro do meu MZ, eu vou obter ele como positivo nesse sentido. Por quê? Porque o meu polegar ele está indicando a direção do meu eixo Z. A mesma coisa aqui, o sentido positivo do Y é esse, porque se eu aplicar a regra da mão direita no MY, o sentido positivo do meu polegar vai estar indicando o sentido positivo do meu eixo Y. Então, com esses momentos indicados desta forma como positivo, o nosso sinal ele vai surgir da seguinte forma. Percebam, conforme eu tenho valores positivos de Y, eu vou estar tracionando as fibras de baixo e comprimindo as fibras de cima. Como eu vou estar tracionando as fibras de baixo, tracionando as fibras contrárias ao meu eixo Y, a tração é uma tensão positiva. Então, para ela dar positiva, eu tenho que trocar o meu sinal. Então, Y negativo, tração positiva. No caso aqui do nosso MY, o que acontece? Quando eu aplico um MY positivo, percebam que para valores de Z positivo, eu vou ter fibras tracionadas. Então, MY positivo, valores de Z positivo, fibras tracionadas, então mantém-se o positivo. Dessa forma, a gente pode somar os dois efeitos e descobrir que a minha tensão σx ela vai ser igual a menos MZY e Z mais MYZ sobre o meu IY. E qual que seria a linha neutra na flexão assimétrica? A gente vai pegar essa fórmula do σx
igualar ela a zero, né? Lembrar que o my é o mc no θ e o mz é o m cosseno θ. E juntando essas equações, eu vou descobrir que meu y ele vai ser igual ao iz sobre o y vezes a tangente do θ vezes o meu z. Isso daqui é uma equação de uma reta. Essa reta, ela passa pela origem, então ela vai passar pelo centroide, e ela vai ter uma inclinação, que aqui nós chamamos de φ. Esse φ é o coeficiente angular da reta. E no caso aqui na nossa equação, o nosso coeficiente angular da reta, né, ele vai ser o quê? A tangente desse coeficiente angular, né, desse ângulo φ, que é o nosso m da reta, ele vai ser o quê? O iz sobre o y, tangente de θ, que é essa parte que está aqui entre parênteses. E o que é o caso geral de carregamento excêntrico? O caso geral de carregamento excêntrico é quando eu tenho uma carga de tração ou de compressão aplicada num ponto que não está no nosso centroide, no nosso centro de gravidade. Esse ponto ele tem uma distância b em relação ao meu eixo z e uma distância a em relação ao meu eixo y. Então eu posso transformar esse meu carregamento P excêntrico num carregamento P centrado com um momento em mz e um momento em my, onde mz vai ser o quê? Vai ser o meu P vezes a distância B e o meu my vai ser o P vezes a distância A. E a nossa equação do carregamento excêntrico para a nossa tensão, então, vai ser o quê? P sobre A, que é a parcela do esforço normal devido ao carregamento normal, menos mzy e z, mais mzz vezes y, que era o do nosso carregamento assimétrico. E como que fica a linha neutra para esse caso de carregamento excêntrico? Mesma coisa, eu pego a fórmula da tensão normal, geral, eu igualo essa tensão igual a zero, e eu vou ver que eu vou chegar numa equação da reta, onde mz e zy menos my sobre y vezes z, isso tudo aqui tem que ser igual a P dividido por A. Entenderam? Se não, voltem no assunto, revejam a apresentação antes de nós partirmos para os exemplos.